vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre A Metamorfose, que é uma novela do Franz Kafka, escrita em 1912 e publicada em 1915, em meio a toda a efervescência social e política gerada pela guerra. E nesse contexto fica muito evidente a falência do pensamento e do estilo de vida da burguesia, que acaba levando a uma desintegração social que encontra par aqui neste livro. E diante desse contexto, nós temos uma narrativa que trata de um caixeiro viajante, arrimo de família, que um dia acorda metamorfoseado em inseto e por isso perde a sua utilidade social, que é algo que sempre o limitou, e isso nós vamos observando à medida em que a narrativa avança. E agora, metamorfoseado, o Gregor, que é o nome desse nosso protagonista, vai perder qualquer tipo de utilidade. Não por acaso o substantivo usado para se referir aqui ao Gregor, que é Ungezifa, significa inseto, mas também significa parasita, um animal impuro que não pode ser sacrificado, digamos assim. E a partir desse momento, a partir dessa metamorfose, o Gregor ele não vai mais poder pagar pelos estudos da irmã, que é algo que ele estava pretendendo fazer, nem tampouco sustentar os pais que se veem, por isso, obrigados a voltar ao trabalho, já que o pai faliu e, teoricamente, ele tinha dívidas a serem pagas. Assim, e eu já estava quase me esquecendo de comentar o seguinte, em algum momento bem remoto do passado nós já conversamos sobre este livro, mas eu resolvi refazer aquele vídeo porque a partir dessa minha releitura, várias outras coisas me chamaram a atenção, então fica essa nova reflexão aqui registrada. Mas enfim, voltando ao texto, essa vai ser então, descrevendo rapidamente, uma narrativa que se apresenta ao leitor a partir de uma dupla articulação. Então, o Gregor ele falhou como um sujeito da burguesia, porque ele não pode mais produzir e nem consumir, e ele falhou também como um sujeito político, porque ele não tem mais voz ou poder sobre as decisões que afetariam a polis, que no caso aqui é a família. Mas é claro que nós podemos interpretar a condição do Gregor como algo simbólico da condição do judeu nesse contexto dos anos iniciais do século XX. Afinal de contas, o inseto remete à ideia de sujeira, assim como depois o rato, que foi usado para se referir aos judeus pelos nazistas, e essa imagem vai ser recuperada lá em Maus, do Art Spiegelman, sobre o qual nós já conversamos também em algum momento do passado. Mas então veja, essa animalização e a ideia de algo que vai ficar ali oculto, recluso, pode muito bem remeter simbolicamente à situação dos judeus naquele período, já que o discurso antissemita já estava começando a ganhar força de maneira cada vez mais explícita, e vamos nos lembrar que o Kafka ele era judeu, então não me parece tão disparatada, digamos assim, essa leitura, a defesa de uma leitura como essa. Mas então veja, em um sistema que nos reduz ao nosso valor de produção e que nos diz que nós somos aquilo que produzimos e consumimos, a impossibilidade de trabalhar coloca o indivíduo em uma posição de pária social, já que esse indivíduo consome, mas não produz, o que, no caso da família Samsa, acaba invertendo significativamente as relações que se estabeleciam até esse momento anterior à transformação do Gregor. Isso porque, a partir dessa leitura, fica evidente que o responsável pelo sustento da família sempre foi o Gregor, de modo que, a partir dessa transformação, a condição parasitária do protagonista espelha o parasitismo da própria família em relação a ele, de modo que a dissolução dos laços afetivos entre essas personagens aqui acaba sendo pautada, antes de qualquer coisa, pela percepção de que a fonte de renda e de conforto daquela família passou a ocupar uma posição simultaneamente lateral e central
na estrutura familiar. Lateral, porque afinal de contas agora o Gregor deveria ser sustentado e ele foi aos poucos sendo posto em um segundo plano pelos demais membros da família. Ele virou, de fato, um estorvo. Mas ele também ocupa uma posição central porque geograficamente, fisicamente, a partir da disposição digamos, dos aposentos da casa, a gente percebe que o quarto do Gregor Samsa, ele ocupa de fato a centralidade da geografia familiar. Então isso é uma questão, essa centralidade dele, ela se coloca mesmo fisicamente. Nesse sentido, a transformação, a metamorfose do título não se completa nessa primeira frase, que é quase como uma sentença de tribunal e que faz lembrar bastante do que seria lá o processo, né, também do Kafka. Essa metamorfose, na verdade, ela se dilui, ela se estende pela narrativa fora, conforme se altera a dinâmica familiar e conforme o Gregor vai se despersonalizando, digamos assim. E essas duas transformações que acabam acontecendo ao longo do livro fazem com que os outros personagens deixem de ser o seu pai, a sua mãe e a sua irmã e se tornem apenas o pai, a mãe e a irmã. Então, pensando nisso tudo, como bem disse a Aline do canal Chave de Leitura, e eu recomendo com certa veemência que você assista ao vídeo que a Aline fez sobre este livro do Kafka, na verdade eu sugiro que você assista todos os vídeos que ela fez, porque ela sempre tem reflexões muito interessantes sobre os livros que ela se propõe a analisar. Mas enfim, como bem disse a Aline, um dos grandes temas aqui desse livro é a crescente alienação do Gregor. Uma alienação de sua condição individual, o que o faz ficar muito mais preocupado com o trabalho do que com a transformação física pela qual ele passou. Essa alienação acontece em relação ao poder, porque esse sujeito antes tão ativo e importante acaba se tornando passivo e impotente diante daquilo que lhe acontece, e isso se traduz mesmo em termos de, digamos, de movimento, porque antes a profissão do Gregor era definida pelo trânsito, ele era um caixeiro viajante, ao passo que a sua condição atual aqui na narrativa se circunscreve pelo repouso quase absoluto. Então ele não consegue ir para além daquele ambiente ali do quarto fechado. Essa alienação acontece também em relação à família, só que ela acontece tanto no presente quanto no passado, porque conforme a narrativa avança, nós descobrimos que o pai, ele tinha uma poupança, então o Gregor ele não precisava trabalhar tanto, mas ainda assim ninguém fala nada para ele. Então veja que ele já era, de certa maneira, uma figura meio, digamos, lateral na estrutura familiar. Essa alienação acontece também em relação ao trabalho do Gregor, porque antes ele era o parasitado e agora ele é o parasita. Então o trabalho em si contribui para essa exploração, e no caso do Gregor, a exploração é feita até pela própria família, já que os pais fazem com que ele trabalhe muito mais do que seria necessário ao sustento. E essa exploração, por sua vez, leva à alienação e à reificação do sujeito. E daí, sobre isso, o Lukács escreve o seguinte: a essência da estrutura da mercadoria foi enfatizada frequentemente e tem por base que a relação entre as pessoas assume o caráter de uma coisa e assim adquire uma objetividade fantasmática. Ou seja, a reificação faz com que a vida e as relações humanas sejam orientadas pela lógica do mercado que coisifica o sujeito. E mais, o Lukács ele fala em uma objetividade fantasmática, e isso está aqui presente quando nós pensamos na voz desse narrador, mas eu vou voltar a este ponto, tratando apenas do narrador em algum momento do futuro deste vídeo. Mas enfim, voltando, retomando esse percurso da alienação do Gregor, ela acontece também em relação à sociedade e à linguagem, porque ele se torna incomunicável, só que esse silêncio não diminui a consciência que ele tem sobre a própria condição. E o curioso é que essa incomunicabilidade do Gregor faz com que a relação entre ele
e o resto da família nunca se concretize. E assim como eles nunca conseguem se entender plenamente, o distanciamento entre esses personagens vai se tornando cada vez maior. Essa alienação acontece também em relação ao próprio corpo, já que o Gregor ele não consegue sequer se locomover direito ali dentro. E por fim, se essa alienação ela atinge mesmo a relação do Gregor com a própria humanidade, porque ele se torna um não humano, já que a sua individualidade é ao mesmo tempo animalizada e humanizada internamente. E a pouca humanidade que ainda lhe resta, digamos, vai aos poucos se degradando, se desintegrando conforme a narrativa avança. E, aliás, não apenas a humanidade dele se esvai, mas também a humanidade do resto da família, graças ao modo como eles lidam com toda essa situação. Então, veja, todos esses tipos de alienação vão ter origem ou vão se potencializar a partir dessa metamorfose. Então, a mudança física permite que outras mudanças, não apenas físicas, mas também de ordem emocional e relacional entre os personagens, aconteçam, já que essa mudança permite que um elemento estranho entre na casa e desorganize aquela estrutura familiar. E a presença do estranho é reforçada com as figuras dos inquilinos que vão ali ocupar um dos quartos da casa em um dado momento, já que a família precisa ali manter o seu padrão de vida, então eles alugam um dos quartos e daí você tem essa figura de pessoas estranhas convivendo ali naquele ambiente familiar. E esse estranhamento, bem como a percepção de que aquela metamorfose mudaria drasticamente a lógica familiar, acabam fazendo com que os demais personagens penalizem o Gregor como se ele fosse culpado de algum modo por aquilo que lhe está acontecendo. E isso replica a ideia das histórias tradicionais em que as transformações eram sempre sinônimo de culpa e de maldição. E ainda pensando nessa ideia toda da transformação, é claro, o Modesto Carone ele tem um ensaio bastante interessante em que ele acaba fazendo essa relação de maneira muito didática. Então vou deixar certinho as referências todas no box de informações do vídeo, porque aí, caso isso lhe interesse, você pode procurá-las. Mas enfim, ainda pensando nessa transformação, ela aparece também na narrativa como um processo, como algo, digamos, principalmente externo e como uma coisa natural e definitiva. Essa mudança, essa transformação, ela é externa, já que internamente o Gregor continua tendo a mesma consciência que ele teoricamente teria antes da transformação. Essa transformação ela é natural porque ele cogita inclusive a possibilidade de que outras pessoas também passem por aquilo tudo. E essa transformação ela é também definitiva porque, apesar da atmosfera de pesadelo, que é uma coisa característica das obras do Kafka, o Gregor ele não está sonhando, ele não está tendo alucinações. Afinal de contas, não é o Gregor quem está narrando tudo aquilo. E os outros personagens estão vendo que ele de fato se transformou em um inseto. E não pode ser também um pesadelo, porque quando a narrativa começa, ele está acordando. Então veja, a menos que seja um sonho dentro de um sonho, tudo aquilo pelo que o personagem está passando é de fato real dentro desse universo narrativo. Mas essa transformação ela também é processual, porque essa metamorfose ela não se restringe apenas ao Gregor. Ela afeta os demais membros da família de diferentes modos. Então, nós vamos acompanhando como cada um reage àquela transformação e como esses sentimentos vão se alterando, sobretudo no caso da irmã do Gregor. E além disso, de início, essa irmã ela ainda tenta encontrar ali o Gregor sob aquela aparência de inseto, mas conforme o tempo passa e a narrativa vai avançando, o Gregor deixa de ser um homem, né, um ser humano, e vai se tornando uma coisa, algo que não pode mais ser considerado humano ou mesmo um membro da família.
Afinal de contas, se aquilo, pensa a irmã em um dado momento, né? Se aquilo ali fosse de fato o Gregor, ele teria no mínimo a consideração de ir embora e livrar a família de toda aquela situação, de toda aquela vergonha. E é por isso, por exemplo, que em um dado momento, a mãe e a irmã tentam tirar os móveis do quarto do Gregor. Me parece que nesse ponto elas já perderam completamente as esperanças de que aquela transformação seria reversível. E o triste nisso tudo é que o Gregor ele ainda tenta, digamos, impedir que elas tirem tudo aquilo do quarto, já que aqueles móveis acabam fazendo com que aquele ambiente, aquele quarto, permaneça humano, porque aqueles objetos ali, aqueles móveis, mantêm uma ordem, mesmo que apenas aparente. Além disso, em vários momentos é dito que aquele é o estado atual do Gregor Samsa, o que reforça a ideia de um processo envolvendo toda essa transformação, toda essa metamorfose. Então, a metamorfose se torna grotesca de fato quando o Gregor deixa de encarar, ou melhor dizendo, quando as outras pessoas, principalmente a irmã dele, a Gretchen, deixam de encarar o Gregor como um ser humano e passam a ver nele apenas um animal. Só então, quando o olhar para um inseto se tornou insuportável para essa irmã, que antes tratava o irmão tão bem, é só nesse momento que se encerra definitivamente esse processo da metamorfose. E a partir daí que nasce a repulsa e cresce o estranhamento para com a situação desse protagonista, a partir do momento em que o Gregor se torna de fato um corpo grotesco, um corpo que não pode ser reconhecido de maneira nenhuma como algo humano. Eu já falei bastante sobre essa ideia do grotesco quando eu comentei sobre o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, então fica a recomendação caso você não tenha visto. Então veja, todo o estranhamento que surge a partir dessa nova condição do Gregor Samsa pega o leitor desprevenido, já que o Kafka desloca o clímax do livro para a primeira frase, o que mostra ao leitor que, primeiro, talvez aquela metamorfose seja apenas a primeira de muitas, e segundo, que o que será investigado a partir de então serão as decorrências dessa transformação e não uma progressão que culminaria em outra metamorfose do personagem. Então, o choque do leitor se deve principalmente ao fato de que não existe qualquer tipo de explicação para aquilo que está acontecendo. Logo na primeira frase, nós já somos apresentados ao problema sem nenhuma ambientação, sem nenhum tipo de progressão anterior. E é por isso que é tão difícil tentar encontrar um sentido único para essa metamorfose, porque ela não tem uma explicação literal ou simbólica dada anteriormente. Ela simplesmente acontece, o que demonstra toda a economia narrativa deste livro. E essa estrutura escolhida pelo Kafka me fez lembrar bastante de uma entrevista que o José Saramago deu para o Roda Viva, acho que em 98. Em dado momento da entrevista, o José Saramago diz que A Jangada de Pedra, que é um livro dele de 1986, é um romance falhado porque o clímax está logo no começo. Mas aí você lê aqui, você percebe que o Kafka ele usou um artifício muito parecido, então talvez não seja por conta disso que o romance tenha falhado. Mas enfim, finalmente, me parece que o choque dessa primeira frase se deva também ao, digamos, ao descompasso entre uma matéria narrativa absurda e uma linguagem absolutamente objetiva para tentar transmitir esse absurdo. E veja que essa objetividade do narrador aponta muito bem para aquela objetividade fantasmática associada à reificação lá para o Lukács. E assim nós vamos chegando finalmente a um tópico muito importante aqui para esse livro, que é o narrador, né? No discurso da narrativa,
o Genet ele faz uma distinção entre modo e voz. Ele diz que o modo diz respeito à perspectiva a partir da qual se narra e a voz diz respeito à construção do narrador em relação à matéria narrativa. Então, segundo o Genet, o modo regula a quantidade e a qualidade das informações dadas ao leitor. Então você tem ali uma focalização zero, que é quando o narrador é onisciente, ele sabe mais do que os personagens. Você tem a focalização interna, que ela se restringe a um personagem, de modo que o narrador sabe tanto quanto ele. E nós temos um tipo de focalização que é a focalização externa, que é quando o narrador sabe menos do que o personagem. Já pensando no narrador em si, ele pode ser heterodiegético, homodiegético ou autodiegético, segundo lá as categorias defendidas pelo Genet. Então veja, o narrador tradicional, realista, é aquele onisciente que domina todas as informações da narrativa e sabe muito mais do que os personagens. Mas não é isso que acontece aqui, porque ainda que o narrador seja heterodiegético, ainda que ele esteja distanciado da narrativa, ele assume a focalização interna do Gregor e por isso ele sabe tanto quanto esse personagem. E esse modo de narração é bastante eficiente, já que o Gregor não tem voz própria. Então, sendo um personagem sem voz, ele não poderia assumir o lugar do narrador. Mas, se o narrador não acompanhasse a perspectiva do Gregor, a narrativa perderia muito dessa força dramática que tem, se fosse apenas um narrador distanciado falando do drama daquela família. Então note que a irmã do Gregor, ela deixa de se compadecer da situação do irmão justamente por não conseguir se comunicar com ele e por não ter acesso à visão que ele tem de todos aqueles fatos. O mesmo valeria para o leitor. Se nós tivéssemos um narrador totalmente distante e que não nos apresentasse a perspectiva do personagem, do Gregor, muito provavelmente ele seria um monstro qualquer e o livro seria muito mais próximo do terror do que de qualquer outra coisa. Ou seja, o modo de narrar acaba reforçando a ideia da incomunicabilidade que acaba acometendo o Gregor. Mas ao mesmo tempo, essa articulação entre a voz do narrador e a perspectiva do personagem, porque existe aqui muito uso do discurso indireto livre ao longo da novela, essa articulação entre essas duas vozes, digamos, acaba fazendo com que exista aqui uma narração objetiva da subjetividade deste personagem. Então, nós vamos acompanhando muito mais os movimentos internos do Gregor do que os seus movimentos externos, já que ele não domina mais o próprio corpo, pelo menos de início. Esse cenário de dentro, esse cenário interno, digamos, fica ainda mais evidente quando nós percebemos que o Gregor ele sempre fica ali confinado dentro do quarto. Ora, se o narrador acompanha a perspectiva deste personagem e se o Gregor mal sai daquele quarto e não sabe as causas de sua transformação, então o leitor, que é quem recebe todas essas informações, também não vai saber o porquê de tudo aquilo e vai se deparar com uma narrativa cada vez mais opressiva, tanto na forma quanto no conteúdo. Pensando nessa opressão formal, ela fica evidente quando nós pensamos na proximidade entre o narrador e o personagem, porque isso impede que o leitor se distancie dos fatos para entender melhor tudo aquilo que está acontecendo. E quando nós pensamos nessa opressão no conteúdo, ela aparece porque as consequências da transformação são cada vez mais claustrofóbicas, principalmente porque nós vemos tudo pela fresta, nós estamos sempre dentro do quarto junto com o Gregor Samsa. E isso acaba se devendo a toda digamos, aquela ambiguidade da situação envolvendo esse personagem. Então, nós não sabemos nada sobre as causas daquele evento tão estranho e o narrador também não pode saber graças à perspectiva que ele assume. E esse não saber
coloca o personagem e o leitor em uma espécie de labirinto, de vertigem que demonstra toda a alienação do sujeito a partir da modernidade. E além disso, de um lado, nós temos uma narração bastante simples, direta, burocrática, sem muitos ornamentos, mas ainda assim quase realista. E por outro lado, nós temos um evento insólito, um evento opaco, um evento que beira mesmo ali, um evento fantástico. E desse choque acaba vindo o desconforto. E mais, o choque se aprofunda quando nós percebemos que aquela transformação aconteceu em uma realidade muito próxima da nossa, não em um mundo paralelo ou no mundo do faz de conta, do era uma vez ou coisa do tipo. Então, como diz o narrador em um dado momento aqui, aquele era um quarto humano. Ele diz isso logo no início da narrativa. E justamente por conta dessa humanidade, esse quarto ele segue indiferente aos dramas do personagem, porque nada mais além do Gregor se alterou em toda aquela realidade fechada aqui na narrativa. Então, em momento algum, aquela objetividade do narrador nega ou explica o que foi que aconteceu com o personagem. Ele apenas afirma sobre a transformação de modo completamente frio. E essa frieza esvazia aquilo de qualquer sentido trágico em um primeiro momento. Isso porque todas essas ambiguidades, todas essas contradições próprias da modernidade não permitem a existência de um herói completamente trágico. Então, ao invés do trágico, nós temos aqui o grotesco, principalmente porque o trágico original ele surgia dos conflitos de ordem política, de ordem pública. Basta que a gente pense, por exemplo, no Édipo, no Hamlet e etc. Ao passo que aqui nessa novela não existe um conflito público, já que tudo transcorre na esfera da subjetividade e da vida privada dessa família. Tanto que aos poucos a noção de tragédia foi perdendo, pensando na tragédia na contemporaneidade, ela foi perdendo a sua especificidade e se tornou um termo deslocado, um termo absolutamente cotidiano. Então, uma tragédia pode ser tanto uma separação conjugal quanto a queda de um avião. As duas coisas, elas são chamadas da mesma maneira, às vezes pela mesma pessoa. Então veja que esse esvaziamento da tragédia, ele já é apontado pelo Kafka aqui neste seu livro. E por isso o Gregor é uma figura infeliz, mas ele não chega a ser uma figura trágica, porque tudo o que aconteceu com ele se manteve na esfera do privado, na esfera do isolamento. Então, a última fala dele no livro, por exemplo, é "e agora?". E logo depois dessa fala, ele olha para a escuridão que está ali ao seu redor dentro do quarto. Então veja, nós estamos falando aqui de um sujeito que traduz a solidão e o estranhamento que acabam marcando muito bem esse início do século XX. E como o século é marcado pelo estranho, então o Kafka recorre a procedimentos próprios do fantástico. Eu já falei bastante sobre esses procedimentos nos meus vídeos sobre o Distância de Resgate, da Samantha Schweblin, e sobre a narrativa de Arthur Gordon Pym, do Edgar Allan Poe. Então fica a recomendação caso você não tenha visto, mas vamos retomar brevemente. Para o Todorov, o fantástico fica entre o estranho de um sobrenatural apenas aparente e o maravilhoso de uma realidade em que o sobrenatural é permitido. É o que acontece basicamente aqui neste livro, né? Nós temos um evento que foge à lógica, sendo narrado como algo factível, partindo da realidade, mas não permanecendo nessa realidade. Por isso, o fantástico acaba promovendo aqui uma rasura na ordem que rege o mundo cotidiano, o mundo real. E é exatamente isso o que aconteceu após a transformação desse personagem.
após a transformação do Gregor Samsa. Aquela ordem anterior acaba sendo invertida, mas o curioso é que essa ordem, essa desordem, acaba fazendo com que os personagens se incomodem, mas eles não hesitam, o que é muito curioso. Ninguém tenta buscar uma explicação para o que aconteceu e o Gregor parece estar muito mais preocupado com o que ele vai explicar no trabalho do que com a sua transformação em si. Então veja, existe aqui uma naturalização e uma aceitação do absurdo como algo cotidiano por parte desses personagens. E isso deixa o leitor ainda mais hesitante, porque isso acaba apontando para o exagero do real. Então, aquela descrição tão burocrática e a reação tão resignada do Gregor acabam mostrando que quando o real é exagerado, ele acaba se convertendo em algo fantástico. Por isso, talvez, o compromisso maior do Franz Kafka aqui neste livro seja deformar a realidade de modo a mostrar ao leitor uma visão bastante lúcida do que é o real. Então, nós temos aqui a desumanização sendo levada às últimas consequências, com um sujeito que literalmente acaba virando um animal asqueroso e por isso mesmo descartável, porque tudo o que incomoda deve ser escondido, evitado, escamoteado. Inclusive a condição do Gregor gera muita vergonha para essa família e por isso eles tentam esconder esse rapaz, né, esse inseto monstruoso a todo custo, e isso me lembrou bastante do que nós temos lá em Distância de Resgate. Lá nós temos uma personagem chamada Abigail, que é uma menina que é descrita de modo grotesco como se ela fosse um monstro e por isso ela deve ser escondida das outras crianças. E outro ponto de contato entre esses dois livros é aquilo que o Modesto Carone chamou de de um horroroso cotidiano e familiar, né? Essa ideia de que essa transformação, essa situação grotesca, ela se espalha pelo cotidiano e atinge toda a família. E o Kafka, ele envereda por esses caminhos para mostrar não, as formas da realidade, mas todas as deformações, todas as deformidades humanas, deslizando entre o real e o irreal, porque a realidade é suspensa e rasurada a partir do surgimento de algo irreal que deforma aquela ordem anterior. Só que, como esse elemento irreal aparece da realidade em si, não é algo que vem de fora para dentro, o leitor fica sempre com a impressão de que ou a realidade é apenas hipotética ou existe uma realidade verdadeira e uma apenas superficial e aparente. E cabe aqui ao Gregor o lugar fronteiriço entre essas realidades, dado o seu estado de alienação. Então veja que é bastante curiosa a posição que esse personagem ocupa dentro das estruturas da narrativa mesmo. E essa ilusão da realidade, se reforça graças ao estilo quase realista desse narrador, mas trata-se aqui de um realismo meio rasurado, já que ele não se adequa àquilo que o leitor espera de uma narrativa realista. Então, ao apontar para esse realismo anterior, que talvez conseguisse descrever a vida do Gregor antes da metamorfose, o Kafka, ironicamente, mostra que aquele realismo já não daria conta da realidade. Então, toda essa discussão sobre a irrealidade do real, que me parece ser uma das bases desse estilo kafkiano, me fez pensar no que está acontecendo atualmente. Nós estamos diante de uma realidade claustrofóbica que nos obriga, que nos envolve, em um labirinto aparentemente intransponível de discursos que se desencontram, e que apontam para um poder de extrema direita que flerta cotidianamente com um autoritarismo que é, no mínimo, farsesco, para não dizer patético. E assim como aquela condição do Gregor paralisou
esse personagem, nós também estamos aqui mais ou menos hoje paralisados e passando por uma espécie de metamorfose que deveria ser coletiva, né? E do mesmo modo como o Gregor perdeu o seu valor, nós temos aí um governo, né, que valoriza muito mais a economia do que a vida humana. E mais, um governo que debocha e diminui cotidianamente a gravidade das mais de 100 mil mortes que nós temos até agora. Então, se você não produz, você é descartável. Se o isolamento para a economia, então ele não pode ser uma opção. Outra coisa, e aqui pode ser que isso seja um spoiler, mas enfim, no livro existe toda uma banalização da morte, já que depois que o Gregor morre, a família vai passear e volta àquela sua vida anterior como se nada tivesse acontecido. E mais o Gregor, ele sequer é enterrado, ele é jogado fora pela empregada, porque afinal de contas ninguém na família era coveiro, não é verdade? Então, olha que curioso como que as coisas vão sendo ressignificadas pela nossa realidade tão irreal, não é? Então hoje nós estamos vendo ali os resultados de uma metamorfose gigantesca, porque a pessoa que banaliza 100 mil mortes certamente perdeu muito da própria humanidade, assim como perderam a humanidade os familiares do Gregor aqui. Então, enquanto o Adorno dizia que não era possível escrever poesia depois de Auschwitz, depois de toda aquela tragédia, de toda aquela desumanidade, os personagens dessa família mostram que essa desumanidade era ainda anterior, porque foi essa desumanidade cotidiana que levou àquela grande desumanidade política dos campos de concentração. Então essas pessoas seguem a vida como se esse inseto monstruoso não fosse mais do que uma barata um pouco maior do que o normal, né? Então talvez, se a gente se atentasse um pouco mais para essas deformações do cotidiano, a nossa situação hoje seria um pouco diferente. Me parece que esse é um dos grandes méritos do Kafka, né? Mostrar essa micropolítica, essa microfísica dos poderes, como diria lá o Foucault, que é anterior àquela macropolítica que é muito mais aparente de maneira geral. Mas enfim, fica aqui então posta todas essas coisas, a recomendação dessa leitura ou dessa releitura. No começo da pandemia, muitas pessoas fizeram aquelas listas com livros para serem lidos e que falavam de pandemias, etc, etc, etc. Me parece que este livro aqui, ele é um livro que faltou em todas essas listas, porque ainda que não exista aqui uma pandemia, ainda que aqui a coisa seja em escala muito menor, eu acho que este livro ele traduz muito do que nós estamos vivendo hoje. Então, fica aqui a minha recomendação de leitura ou de releitura, certo? É isso então, eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode encontrar o livro, aí daí adquirindo pelo link você ajuda, aquela coisa toda. Vemo-nos em um próximo vídeo e um amplex.